Mais um escândalo, né? O governo Bolsonaro terminou, já tem mais de 6 meses, mas os escândalos não param de ser revelados. Que coisa! Quando é que vai acabar o legado podre do Bolsonaro? Não acaba mais? A gente pensa que já descobriu tudo, mas não. É sempre uma surpresa desagradável. Tem mais outra e outra situação de corrupção nesse governo que dizia que era honesto, que ia combater a corrupção. A maior enganação do mundo, a maior farsa que já vimos nesse país. Tá aí, ó, mais um escândalo, fraude na educação. O TCU quer anular 7,2 bilhões de liberações suspeitas no governo Bolsonaro. É muito dinheiro, gente, é bilhão, não é milhão. Eu sempre faço essa separação porque milhões já é muita coisa pra gente, né? Nós nunca vamos nem chegar perto desse dinheiro. Milhão. Só que aqui a gente está tratando de um número ainda maior, a gente está falando da casa dos bilhões. É mais grave, é mais dinheiro. E mesmo assim os caras usavam essa grana de maneira totalmente irresponsável, tirando da educação e colocando no bolso de corruptos. E agora o Tribunal de Contas da União afirmou que deseja que sejam anuladas as liberações de obras de educação autorizadas sem critérios técnicos e com suspeita de fraude durante o governo do Bolsonaro. Olha, aconteceu muito liberação de dinheiro para construir novas escolas que essa construção nunca veio a se tornar realidade. Liberaram o dinheiro desapareceu e não fizeram nem o alicerce dessa nova escola, sendo que tem milhares de obras paradas. Qual é a coisa mais lógica a se fazer? Quando você tem muita obra inacabada, você usa o dinheiro que você tem para construir aquilo que já foi começado. Você vai até economizar, porque você não vai perder o dinheiro daquela obra. Já gastou ali milhões. Investe mais milhões e termina aquela escola, termina aquela creche. Não foi isso que o Bolsonaro fez. Sabe por quê? Porque não dá voto. Você retomar a obra iniciada por outro governo, iniciada pelo Temer, ou talvez até iniciada ainda no governo Dilma, que estava parada, você continuar essa obra não dá voto. Ninguém enche os olhos para uma obra que foi recomeçada. O que dá voto é prometer que vai construir algo novo, começar do zero, botar aquela placa, né, de construção, e o projeto nunca sai do papel, fica só na placa. E foi isso que o Bolsonaro fez. E não foi pouco não, fez muito durante o último ano. Em 2022 ele usou e abusou dessa estratégia de mentir que iria construir escola, creche, hospital, tudo que você imaginar, sendo que nunca foi colocado nem sequer o primeiro tijolo da construção. Acontece que o dinheiro desapareceu, né? O dinheiro foi empenhado e ninguém acha mais. 7,2 bilhões que foram para o ralo. E aí, quem vai arcar com prejuízo, né? Quem que vai bancar? Sobra para a gente, sobra para todos nós. Somos nós que vamos arcar com mais esse rombo deixado por Bolsonaro. O processo no tribunal apura medidas da gestão de Milton Ribeiro, que era ministro da Educação, e em 2022 deixou o cargo após desgaste com a atuação na pasta de pastores que não possuíam cargo formal no governo. Aquele mega escândalo dos pastores que ouravam, trocavam verbas da educação por propina em ouro, os mesmos do dinheiro escondido no pneu e toda aquela mutreta. Essas anulações se referem a autorizações no valor de 7,2 bilhões de reais. Para atender políticos, aliados e lobistas, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, liberou milhares de novas obras ao fracionar empenhos que reservam o dinheiro de obras em pequenas quantias, na maioria das vezes de R$ 30 mil. Até aqui o Bolsonaro usou a rachadinha.
rachadinha de R$ 30.000 para fingir que iria construir uma nova escola. Espalhou 30.000 para uma cidade, 30.000 para outra, para outra e para outra. 30.000 você engana muita gente, hein? De 30 em 30.000 você consegue enganar milhões de eleitores. E com isso Bolsonaro ganhou muitos votos. Obra nova gera voto. Quando o político chega e promete naquele bairro que não tem escola, não tem estrutura nenhuma, não tem creche, chega lá o político do Centrão, bota a placa de obra e diz: "Vamos construir aqui uma escola". Pronto, aí todo mundo já enche os olhos. Todo mundo já fala: vamos votar no senhor. Qual é o seu candidato a presidente?". Aí o homem fala na hora: "É o Bolsonaro". Pronto, já tem o candidato a presidente. É assim que funciona, gente. Só que aí, qual era o dinheiro que tinha para construir a escola? R$ 30.000. R$ 30.000 não se constrói o alicerce de uma escola. Meu Deus, não se coloca a primeira carrocinha de areia para construir com R$ 30.000. A gente sabe que custo de obra pública é altíssimo e R$ 30.000 não se começa nada, não se consegue construir nada com R$ 30.000. É um dinheiro muito pequeno para fazer uma obra de construção. Hoje em dia você não constrói nem uma casa de pombo com R$ 30.000. Ainda mais depois dos anos de Bolsonaro, com a inflação que ele fez disparar e os produtos de construção, material de construção, aumentaram muito de preço. Agora, com o Lula, está melhorando, mas durante os últimos 4 anos foi um aumento terrível no preço do material de construção. Mas aí, para enganar o eleitor, era perfeito esse esquema. Fazia uma rachadinha na verba, 30.000 para ali, 30.000 para aqui, e todo mundo ficava enganado e acabava votando no político do Centrão e no Bolsonaro. Aí a gente entende por que que o PL consegue eleger 99 parlamentares. Não é só ideologia bolsonarista, tem também muita grana pública usada de maneira irregular para enganar as pessoas. E no final, o povo ficou sem a escola, ficou sem o dinheiro público e a grana foi parar no bolso de alguém, que a gente não sabe quem. Mas tem muita gente aí feliz com esses 7,2 bilhões. Tem muita gente que se deu bem. Não é o povo. O povo só se ferrou. Lamentável, né? Essa denúncia relacionada ao rombo de 7,2 bilhões na educação foi iniciada pelo TCU na última quarta-feira, só que aí teve um que pediu vista. Quem será, hein? Quem será? Será que foi algum bolsonarista no TCU? Não tem aqui na matéria a informação de quem foi o ministro do TCU que pediu vista. Gostaria de saber, mas não tem aqui a informação. Esse pedido de vista adiou o julgamento do processo, né? 60 dias para que ele retorne para a pauta. Agora vai demorar 2 meses para que esse assunto volte para discussão, graças a esse pedido de vista. O tribunal, segundo relatórios, vê irregularidades na atuação do órgão entre 2020 e 2022, ao ignorar as regras na escolha dos municípios beneficiados com as verbas. A liberação de novas obras beneficiou cidades mais ricas, em detrimento daquelas que mais necessitavam dos investimentos. Também é investigado o fato da gestão ter ignorado a reserva de recursos para a construção de obras já em andamento. Os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público Federal para investigar indícios de ato de improbidade administrativa e também para a Polícia Federal. Sob Bolsonaro, o órgão, que é o FNDE, passou a liberar empenhos de novas obras sem o cumprimento das exigências burocráticas e legais, como a própria existência de um terreno para que a obra fosse realizada. Tais ações foram realizadas sob as chamadas aprovações condicionais. Isso aqui é ainda mais absurdo do que eu pensava. Teve caso de suposta obra que não tinha nem o terreno para construir. Nesse caso, nem a placa foi colocada. Pior do que eu pensava. Nem a placa foi colocada porque simplesmente não tinha nem o terreno.
É difícil, gente, é difícil. Governo Bolsonaro acabou, já tem mais de 6 meses, e a gente continua descobrindo os podres, descobrindo os escândalos, os esquemas, e ainda tem mais e mais para ser descoberto. Esse é o tamanho do rombo, esse é o tamanho do buraco de corrupção deixado por Jair Bolsonaro. Governo mais corrupto da história do Brasil, pelo menos nos últimos 50 anos. Governo mais corrupto, sem dúvidas, desde a redemocratização. Que a gente aprenda uma lição e nunca mais vote num político como Bolsonaro. Se servisse para o povo aprender a votar, essa lição que foi o sofrimento que nós passamos durante o desgoverno, seria importante para que a gente não caísse mais numa esparrela dessa. Não foi fácil passar esses últimos 4 anos desgovernado por Bolsonaro, mas eu espero que muita gente tenha aprendido alguma coisa com esse erro gravíssimo que foi eleger esse sujeito totalmente despreparado, mal intencionado, que nutre o sonho de ser um ditador, sonho que ele nunca vai realizar, graças ao povo brasileiro que escorraçou ele e a sua corja do Palácio do Planalto.